Olá amigos, olá amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição doutrinária do Instituto Espírita Amigo Germano na sua série Meditação com Jesus. O tema de hoje será Engenharia Espírita. Pode parecer meio estranho, mas não é. Vamos ver juntos por que esse termo não é estranho. Mundo em agitação, mundo em reformas, mundo conturbado por conta da pandemia e todos os efeitos que seguem a partir de um inimigo tão pequeno e tão poderoso. Estamos todos à mesa, tentando entender, discutindo, conversando a respeito, tentando decifrar o que deve ser feito e o que deve ser evitado em relação a esse momento que estamos vivendo. Amigos, eu tenho particularmente a impressão, e digo isso com base no que tenho ouvido por aí, seja aqui no Brasil ou seja no exterior, nas rodas de conversa, bate-papos, programas de debates, tenho percebido que talvez ainda estejamos sendo um tanto superficiais na análise de tudo o que está acontecendo no mundo hoje em dia. Estamos enfrentando nesse ano de 2020 uma série de dilemas. Vamos focar em apenas 3, embora eu possa dizer aqui tranquilamente que nós temos centenas de dilemas que nos estão sendo apresentados a todos nós este ano de 2020. Antes de mais nada, uma palavra rápida sobre Cristo. Sim, com as leis do Cristo embaixo do braço, aquela principalmente que diz fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizessem para conosco, sobre uma linguagem de não violência, uma linguagem amorosa, empática e fraterna, vamos aqui introduzir rapidamente um conceito chamado comunicação não violenta. O que é isso? É o respeito para com a opinião alheia. É o carinho, a humanidade que todos devemos ter em relação a todos aqueles irmãos que diferem do nosso ponto de vista, que possuem opiniões diferentes da nossa. Então, com todo esse respeito, com todo esse amor no coração, vamos falar aqui destes 3 dilemas. E, amigos, eu falo dos 3 dilemas aqui para vocês, ao mesmo tempo em que falo para mim mesmo, me olhando no espelho, porque também eu vivo estes dilemas. Todos nós, em maior ou menor escala, estamos vivendo isso. Primeiro dilema: seguiremos nós no modelo de consumo atual da sociedade humana? Por exemplo, o consumo baseado no petróleo, no carvão e no plástico. Petróleo e carvão, não é preciso dizer, não é preciso entrar muito no tema, por conta das emissões de dióxido de carbono que são lançadas aos milhões de toneladas na atmosfera do planeta, contribuindo significativamente para a questão da mudança climática. Plástico, então, nem se fala. Nós temos notícias de verdadeiras ilhas de plástico flutuantes por todos os oceanos do planeta por conta da nossa deselegância educacional em continuar consumindo plástico aos montes e descartando o plástico de forma absolutamente incorreta. Vamos aqui trazer para essa conversa Emmanuel, no livro O Consolador, de Chico Xavier, que diz o seguinte, uma frase curta e direta: a natureza é onde a inteligência divina se manifesta. André Luiz, no livro Ideal Espírita, também uma psicografia de Chico Xavier, fala: como usufrutuários do universo, saibamos assim que toda ação humana contrária à natureza constitui caminho para o sofrimento. Nossos hábitos vazam pelos mares, dióxido de carbono na atmosfera, plástico nas ruas e rios. E, meus amigos, se a natureza é onde a inteligência divina se manifesta, o que estamos fazendo nós neste verdadeiro livro extremamente sábio que é a natureza? Nós estamos rabiscando, estamos sujando literalmente o livro onde se manifesta a inteligência divina. Primeiro dilema: é preciso rever o nosso modelo de consumo atual. E o movimento espírita tem muito a contribuir nesse sentido. Segundo dilema: seguiremos neste atual ritmo de exploração da fauna? Bilhões de irmãos sendo sacrificados? O preço disso, meus amigos, e aqui de novo,
trazendo, resgatando o conceito de respeito às opiniões diferentes, de comunicação não violenta, de empatia e de tolerância. É preciso deixar claro que o preço que estamos pagando por conta da exploração animal em escala planetária é definitivamente altíssimo. Psicosfericamente, se é que existe esse termo, ambientalmente e evolutivamente falando. Por que psicosfericamente falando? Onde houver dor e extermínio, não pode existir uma psicosfera saudável. A exploração animal determina uma condição ambiental extremamente desfavorável. Cerca de 18 a 20% dos gases de efeito estufa emitidos no planeta vêm da pecuária. E evolutivamente, afinal de contas, nós já passamos pelos reinos vegetal e animal. Nós já estivemos jornadeando nos mesmos caminhos que nossos irmãos animais estão hoje caminhando. Então eu trago aqui para essa nossa conversa Pastorino, no seu livro maravilhoso chamado Minutos de Sabedoria. Diz Pastorino: não maltrate os animais. São também filhos de Deus e irmãos nossos menores que não adquiriram a faculdade do raciocínio abstrato, mas são amigos que precisam de nossa ajuda e carinho. Não lhes imponha trabalhos demais. Alimente-os bem, trate-os em suas enfermidades. Faça com essas criaturas de Deus, que dependem de você, o mesmo que você gosta de receber dos anjos do bem. É um amor em mão dupla. É um amor sem seleção, sem alvo. É um amor abrangente. E aí, meus amigos, eu pergunto rapidamente, o psicosférico, a psicosfera influi no material? Nos alimentos que consumimos nos dias de hoje? Nesse sentido, eu recomendo de coração a leitura atenta do livro Missionários da Luz, no seu capítulo 4, chamado Vampirismo. É uma obra que chegou pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, através do espírito André Luiz. André Luiz, juntamente com seu benfeitor Alexandre, se não me engano, faz uma visita a um matadouro. André Luiz manifesta-se dessa forma após enxergar tudo o que acontece no lado espiritual, no outro lado de um matadouro. Fala André Luiz: poucas vezes em toda a vida eu experimentara tamanha repugnância. As cenas mais tristes das zonas inferiores que até ali pudera observar não me haviam impressionado com tamanho amargor. Não vou entrar aqui nos detalhes porque o tempo não permite, mas recomendo o estudo atento da obra Missionários da Luz, principalmente o seu capítulo 4. Ele vai nos ajudar e muito a entender essa questão, esse segundo dilema que trazemos no dia de hoje, que é a nossa atitude em relação à exploração animal no mundo hoje. Sabemos que o Covid-19 teve origem nessa relação desequilibrada do ser humano para com a fauna. Pensemos muito a respeito disso. O terceiro e último dilema que nós propomos para uma reflexão no dia de hoje diz respeito às outras pandemias que estão ocorrendo já no planeta há muito tempo e que deveriam ter a mesma mobilização de governos e sociedades que estamos vendo nos dias de hoje. Falamos de duas aqui rapidamente. A pandemia da fome, e Joana de Ângeles, na obra Garimpo de Amor, dá o tom da mobilização necessária que todos nós deveríamos ter em caráter urgente em relação à mínima mitigação desta pandemia. Bilhões de pessoas estão sofrendo diariamente para ter o mínimo o que comer. Joana de Ângeles diz o seguinte, então, nesta obra, que é uma psicografia pelas mãos de Divaldo Franco. A agricultura receberá maior respeito, tornando-se milagroso instrumento de provisão para as multidões, que não mais experimentarão fome ou escassez de alimentos. Com respeito a isso, meus amigos, o meio ambiente sai ganhando e com inteligência alimentar nós podemos sim suprimir, erradicar a fome do planeta. Afinal de contas,
E quem fala isso não sou eu, quem fala isso é a ciência. Todo esse conjunto de grãos que nós produzimos anualmente, boa parte desse conjunto de grãos é direcionado para a pecuária. Se ele fosse direcionado para a mitigação da fome no planeta, meus amigos, o resultado seria entusiasmante. Cabe aqui, e fica como sugestão amorosa a todos, um estudo mais profundo a respeito dessa questão de produção agrícola que toca fundo no planeta hoje em dia. E temos uma outra pandemia que acontece já há muito tempo e que dizima quase 1 milhão de pessoas por ano, todos os anos, que é a pandemia do suicídio. Esse problema merece também uma mobilização igual, no mínimo igual, à que estamos percebendo hoje em relação ao Covid-19. E aqui fica a recomendação amorosa para a leitura atenta da obra de Ivone do Amaral Pereira, chamada Memórias de um Suicida. Ela traz um retrato fiel sobre uma questão que definitivamente, meus amigos, é pandêmica. Nós falamos de cerca de 1 milhão de pessoas todos os anos, no Brasil seriam cerca de 30 mil pessoas, mais ou menos, que todos os anos escolhem a saída ilusória do suicídio para pôr um fim nos problemas da vida. Então, este é mais um dilema que o Covid-19 nos traz nesse ano de 2020. Todos os esforços para vencer o vírus, o Covid-19, são valiosos e importantíssimos, mas não podemos perder de vista também outras pandemias que exigem de nós uma atitude imediata, urgente, de todos nós, fazendo todo o nosso possível para, pelo menos, mitigar estes problemas. Já encaminhando aqui para o final, meus amigos, como podemos ver, é hora de definições inadiáveis por parte de todos nós, espíritas e não espíritas, mas nós, no movimento espírita, temos uma vantagem tão grande em relação aos demais, porque temos um arcabouço, um conjunto, uma obra maravilhosa, que nos veio por Kardec, por Divaldo, por Chico, espíritos de luz como Emmanuel, André Luiz, Joana. Nesse sentido, no sentido das definições inadiáveis que nós estamos sendo instados a tomar hoje, nesse momento de transição planetária acelerada, é que vem o título da palestra de hoje, Engenharia Espírita. Muro ou ponte? São obras de engenharia. Qual será a nossa escolha nesse momento tão grave do mundo? Seremos homens muro? O que seria um homem muro? Aqueles que insistem em viver sob um modelo de costume, sob hábitos de vida que seguem aniquilando planeta, flora e fauna, trazendo prejuízos a toda a humanidade? Ou seremos homens ponte? Ou seja, no sentido de sermos a conexão concreta, diária, dos menores atos aos maiores atos do dia a dia, uma conexão concreta entre o mundo velho, aquele que queremos deixar para trás, e o reino de Deus, tão bem ensinado pelo Mestre há 2000 anos atrás. Por isso que o tema dessa palestra é Engenharia Espírita, porque chegou o momento em que nós precisamos tomar uma decisão concreta, imediata, inadiável. Vamos ser muros ou vamos ser pontes? Seremos muros de sombras ou seremos pontes de luz? O mestre conta conosco nessa obra de engenharia planetária, de engenharia espírita, por que não? E conta com todos nós, sem distinção. Encerrando aqui e trazendo a obra Cartas do Coração, de Chico Xavier, por espíritos diversos, tem um trechinho aqui muito, muito bacana que eu divido com todos. Ajuda-me a velar pelos homens, pela vida, pela natureza. Auxilia comigo ao ignorante e ao doente, ao velho e à criancinha, ao animal e à erva tenra. A qualquer criatura ou a qualquer coisa que ofereças o bem, é a mim mesmo que o fazes. Quem diz isso é o nosso Mestre, Jesus,
que todo santo dia espera de nós a cooperação na construção de um mundo novo. Espera de nós que sejamos, de uma vez por todas, pontes de luz. Meus amigos, fica aqui os votos de muita paz a todos. Sigam o Amigo Germano nas redes sociais. Se essa mensagem fez sentido para você, é uma mensagem despretensiosa, mas feita com todo carinho. Se ela fez sentido, curta, compartilhe, leve adiante, leve longe, o mais longe possível, essas palavras. Grande abraço a todos e muita paz.